Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live aí, né, dessa série de aquecimento para a jornada do Personal Trainer de idosos. A jornada é um evento 100% gratuito e online que vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, aqui nos canais da Ativa Clube. E para você já se inscrever na jornada, é muito fácil. Basta você ir lá na nossa bio, clicar no link e assim fazer o seu cadastro. Lembrando que é totalmente gratuito. E gente, na jornada lá do personal trainer de idosos, eu vou lançar para vocês diversas estratégias que fazem com que a gente consiga chegar a esse faturamento de pelo menos 10.000 por mês. Então já garante a tua vaga, te inscreve lá no link e vamos para a aula de hoje, né? Que já vai ser uma espécie de aquecimento para essa jornada. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme e nessa aula de hoje eu vou falar sobre um tema aí que interessa muito a quem é personal trainer, que é faturamento, né? Então o tema da aula é o seguinte: que tipo de personal trainer pode chegar mais rápido aos 10.000 atualmente? Gente, para falar um pouquinho sobre esse assunto e para responder essa pergunta para vocês, eu vou voltar um pouquinho no tempo e vou falar um pouquinho da minha história na educação física, porque ela tem relação direta com a resposta dessa pergunta que eu vou trazer aí para vocês, que eu fiz para vocês, né? Então, quando eu comecei na educação física, eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria trabalhar com futebol. Isso era muito claro na minha cabeça. Antes de fazer o vestibular, eu já tinha esse objetivo. Consegui entrar, foi dado o primeiro passo. E logo que eu comecei a estagiar, um dos primeiros estágios que eu peguei na área foi justamente com futebol, que era o que eu mais queria. E eu peguei um estágio no meu time do coração. Pô, melhor ainda, eu estava já realizado. Mal tinha entrado na educação física, já tinha, na minha cabeça, atingido aquilo que eu queria realmente. Então, só que eu tenho que falar para vocês que essa experiência no futebol, ela não foi tão agradável assim. Explico para vocês. Fiquei um ano praticamente lá nesse meu time aí do coração, né? E, gente, primeiro mês entrei lá, tinha a promessa de que a partir do terceiro mês eu ia passar a receber, né? Receber uma bolsa, no caso. E nisso foi passando tempo, né? Passou lá um mês, veio o segundo mês, ok, o terceiro eu vou começar a receber. Passou o terceiro mês, e aí numa conversa lá com a direção, o clube não estava muito bem naquele momento, e foi adiado essa bolsa aí para os estagiários. Passaram-se 5, 6, 8, até fechar 12 meses. E eu continuava lá simplesmente pelo amor, né? Mas, gente, eu pegava, na época não tinha carro, eu pegava 2 ônibus para ir até o local e 2 ônibus para voltar. Então, eu estava simplesmente pagando para trabalhar. E eu também não vou chamar de estágio, porque estágio também eu entendo que a pessoa ela está junto com um profissional já formado, né? E está ali para aprender. E na verdade eu estava trabalhando. E aí, passado um ano sem receber, eu resolvi que eu não ia continuar.
Então eu joguei para trás aquele sonho que eu tinha lá, mas eu queria insistir mais um pouquinho. E aí o que eu fiz? Fui para o rival. Gente, até hoje eu não acredito que eu fiz isso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Porto Alegre, essa rivalidade do futebol, ela é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, na minha família, toda a minha família, ninguém tinha uma camiseta vermelha, o carro não podia ser vermelho, sabe? Então eu levei isso comigo. Então quando eu decidi ir pro rival, claro, eu estava pensando muito na questão profissional, afinal era o meu sonho, né? Era o meu objetivo dentro da educação física. Mas, por outro lado, tinha aquela questão sentimental, né? E eu me lembro, assim, de voltar para casa, e eu morava num prédio, assim, eu passava por um saguão, que tinha um espelho gigantesco, assim. Então, eu entrava, passava do lado daquele espelho, e eu lembro de passar com a mão aqui, ó. Eu não olhava para o espelho, para não ver que eu estava com aquela camiseta. Para vocês terem uma ideia do fanatismo que é aqui, né? E lá, gente, lá foi interessante, eu fiquei 1 ano e meio, né, e recebi desde o início. Só que eu percebi que, na verdade, assim, ó, além de muita dedicação minha, de muito conhecimento que eu tinha que ter, eu precisava de uma coisa a mais para dar certo lá no futebol, que era aquele conhecido QI. Vocês conhecem? Quem indica? Pois é. Precisava de uns contatos a mais, se é que vocês me entendem. Então, dessa maneira, eu resolvi sair do futebol. Não era mais o que eu queria para mim. Eu acabei me decepcionando um pouco, né? Esperava uma coisa e no fim era totalmente diferente. Isso fez, então, com que eu começasse a experimentar outras áreas na educação física. E eu queria já aproveitar aqui, se é que eu posso dar uma dica para quem está ingressando na educação física ou está cursando no momento, é de experimentar, né? Diversificar bastante aí os estágios para ver até qual é a modalidade que você se encaixa mais, a que mais te dá prazer de trabalhar. Mas mais do que isso, né, gente, lembrando aqui, não basta apenas gostar. Eu amo futebol e por isso eu vou passar a minha vida inteira trabalhando de graça, porque é o que eu amo fazer. Não, né, gente? É necessário um retorno financeiro e que a gente sobreviva daquilo que a gente escolheu fazer. Então tem esses dois lados. Obviamente, é importante fazer o que gosta, mas tem que ter um retorno financeiro também. Bom, eu fui para a área do treinamento. E também foi uma área onde me trouxe muitas coisas positivas, né? Gostei da área, passei a me dedicar um pouco mais. Eu comecei a trabalhar numa academia e durante a faculdade eu participei durante 2 anos de um projeto que era a Escola Postural, que obviamente era sobre postura, né? E sobre as atividades de vida diária. Então o que acontecia? As pessoas traziam, né, as suas experiências do dia a dia, as atividades que elas tinham no dia a dia delas, e a gente auxiliava elas, né, a como lidar com a postura nessas atividades, a fim de evitar desconfortos, lesões. E nisso, gente, eu comecei a trazer esse conhecimento da escola postural para dentro da academia. E comecei a aplicar nos meus alunos. E aí começou a me chamar a atenção que aqueles alunos que eram de meia idade, vamos dizer assim, para cima, aqueles mais maduros, eles me davam uma resposta melhor, um respaldo sobre aquilo
que eu trazia de conhecimento para eles. Então isso começou a me chamar a atenção, né? Enquanto lá na academia eu tinha colegas que daqui a pouco se dedicavam um pouco mais para a galera mais jovem, né? Se dedicava ali a gurizada que estava puxando um ferro, sabe? Que era mais ou menos da mesma idade, aquela coisa de parceria. Ou então ficava mais com as gurias. Eu já estava um pouquinho mais focado na questão da carreira, né? Eu estava pensando aqui as oportunidades que eu teria. Então eu comecei a usar esses meus conhecimentos aí e já experimentar e ver aonde que eu teria uma resposta melhor com aquilo que eu estava trazendo. E como eu falei para vocês, esse público aí mais maduro começou a me dar mais respaldo. E aí que apareceram meus primeiros alunos de personal, todos dessa faixa etária. Bom, eu fui me qualificando cada vez mais, né? Só que nesse começo, como personal, eu não negava aluno. Então, eu pegava aluno idoso com hipertensão, diabético, pegava adulto, né, com interesse em estética, trabalhava com criança. Então, quer dizer, eu tinha que estar pensando ao mesmo tempo em diversas situações. Eu tinha que ter conhecimento de todas as áreas para poder trabalhar para essas pessoas e entregar, obviamente, um trabalho qualificado. E mais, trabalhando com pessoas de diversas idades, diferentes idades, fazia com que eu tivesse que atender o dia todo. Porque eu percebi que crianças e adolescentes, por exemplo, treinavam mais no turno da tarde. Os idosos, mais de manhã e de tarde. E o pessoal adulto já é aquela ideia de mais horário comercial, né? Então, eles treinavam ou antes do horário comercial ou depois, final de tarde e noite. Então, com isso, gente, eu ficava envolvido praticamente o dia todo. Chegou num ponto que eu estava com 24 alunos, né? Então, um dos objetivos que eu tinha, que era de ganhar bem, me sustentar, estava ok. Estava ganhando legal, 24 alunos. Porém, eu atendia das 6 da manhã até as 9 da noite, às vezes até as 10 da noite, às 11, né? E para mim isso já estava ficando mais complicado. E outra, né? Os atendimentos que eu fazia, um aluno eu atendia aqui na zona norte de Porto Alegre. Aí depois eu tinha que ir lá para o centro, depois voltar para a zona norte. O último aluno era quase na zona sul. Então, quer dizer, era um desgaste extremo. Então, eu parei para pensar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, porque eu não estava aguentando mais. E até antes de continuar a história aqui, gente, a gente colocou uma pesquisa aí na nossa página, né, de ontem para hoje, questionando os personagens, né, sobre o atendimento, né, se eles atendiam pessoas de todas as idades ou não. E 75% dos personagens responderam que fazem atendimentos para todas as idades. Não estou falando que é ruim, tá? Já fiz isso, entendo perfeitamente, mas eu quero entregar para vocês aqui uma outra ideia hoje que pode ajudar muito vocês a trabalharem menos, diminuir a carga horária e ao mesmo tempo aumentar o faturamento. Bom, continuando a história, eu realmente parei para pensar, e a alternativa que eu encontrei foi de nichar o meu atendimento. Como aquelas pessoas da academia de meia idade para cima eram aquelas que me davam mais respaldo e me valorizavam mais, eu ali encontrei o início de um caminho. Poxa, não, eu acho que é por aí, né? Outra situação é essa questão dos horários.
Me incomodava o fato de eu trabalhar o dia todo. E eu trabalhando com pessoas mais, entre aspas, maduras, né? Eu, teoricamente, trabalharia nos turnos da manhã e da tarde. Então, já é um ponto a mais, um ponto positivo a mais. Outras situações que fizeram eu nichar para esse público. Esse público era também, é o que se apresentava para mim como mais fiel. O que eu quero dizer com isso? Na academia, quando eu atendia eles, eles ficavam muito tempo na academia. Eu digo de ficar meses, anos na mesma academia. Diferente do que acontecia com os alunos que eram mais jovens. Porque eu percebia que os mais jovens tinham uma rotatividade enorme, né? Eles saíam, né? Daqui a pouco voltavam, mas aparecia uma novidade no mercado, uma academia nova, com aparelhos diferentes, eles saíam de novo. Mas aquele público mais maduro, ele estava sempre lá. Então é um público muito mais fiel. Então, se apresentar, oferecer um serviço qualificado, essa pessoa dificilmente vai te abandonar. Outra situação que eu percebi a favor desse público, eu falei antes para vocês, os meus colegas de academia, eles davam mais atenção para os mais jovens. E eu comecei a perceber também que no mercado de personal trainer, eram poucas as pessoas que destinavam seus atendimentos ao público idoso. Então, a concorrência era muito menor. Poxa, o público me valorizava mais, né? Era mais fiel, tinha pouca concorrência. Aí eles treinavam só manhã e tarde. Estava muito bom, mas tem mais. Esse público, ele tem um poder de investimento maior. Enquanto os jovens ainda estão ali no auge ali, né, dos seus empregos, daqui a pouco eles saem, né, conseguem uma proposta melhor, eles largam a academia, largam o personal, aparece uma situação nova, eles abandonam. O idoso, ele já tem, a vida dele já tá fechadinha ali, né? Ele vai usar a questão financeira dele para a saúde dele, para o bem-estar dele. E ele treina com o objetivo voltado para a saúde, diferente do adulto e do jovem que pensa mais na questão estética. A maioria deles, né? Não estou generalizando aqui, mas a grande maioria é assim. E outra, né, gente? Muitas vezes, assim, eu trabalhei com pessoas mais jovens e choravam por desconto e comparavam preço na hora de escolher o profissional. Fala para mim se isso já aconteceu com vocês, de algum aluno pedir desconto para vocês. Para mim não tinha situação que me incomodava mais, porque parecia que ele estava desvalorizando o meu trabalho. E eu sempre fui um profissional dedicado, né? Pedir desconto, botar preço no meu trabalho. Já com o idoso não acontece isso, né? Muito pelo contrário, ele valoriza o trabalho. Então, para mim, eu não tive mais nenhuma dúvida. Eu resolvi direcionar meu atendimento ao público idoso. Eu resolvi nichar. Bom, diante desse quadro, claro, eu fui me qualificando também, né? Porque para atender o público idoso, ele tem as suas particularidades, né? E é preciso, claro, um estudo maior. E eu fiz uma especialização em Educação Física Gerontológica, né? E fiquei também a ponto de abrir uma academia aqui em Porto Alegre, voltada para o público idoso. Só não abri em função da pandemia. Bom, mas o resto dessa história eu vou deixar para um outro momento, tá? Porque não é o assunto de hoje. Eu só quis trazer até aqui para fazer um link aqui com a questão de hoje. O importante deste conteúdo de hoje, gente, é que eu vou falar para vocês que eu acertei em cheio no nicho que eu decidi entrar, né?
E além de todos esses benefícios, aí, dessas vantagens, na verdade, que eu falei para vocês, né, eu vou trazer aqui mais umas informações para comprovar isso. Tá? Então, essa parte eu vou ler aqui para vocês, porque eu fiz uma pesquisa, tá, e trouxe alguns dados aqui importantes. Vou ler para vocês aqui. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui. Sim, já pediu desconto. Já, né, Doris? Nossa, quem nunca passou por isso, né? Acontece muito. Mas já pediram desconto sendo aluno idoso? Já aconteceu isso contigo também? Eu, pelo menos, nunca tive essa experiência do idoso me pedir desconto. Mas vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. Olha só, vou levar uma informação aqui para vocês, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Dados da OMS, tá? Então estou trazendo aqui de fontes que são confiáveis. Ministério da Saúde, tá? Agora no Brasil. Olha só. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil em 2030, faltam 7 anos, tá? O número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. 0 e 14 anos. Mais uma fonte, gente. Olha só. Segundo o IBGE, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2060, o equivalente a 25,5% da população. Agora, olha só, em 2018, essa proporção de idosos era de 9,2%. 2018, 9,2%. 2060, perspectiva é que aumente para 25,5% da população aqui no país. Então, a gente percebe que há um crescimento exponencial da população idosa. Agora, presta atenção em outro detalhe, outra informação que eu vou trazer. Olha só, matéria do UOL, tá? Que saiu há pouco tempo. Outro fator que permite o envelhecimento da população é o aumento na expectativa de vida dos brasileiros, hoje de 72 anos. Essa média não irá se estabilizar, pois no ano de 2050 a expectativa de vida subirá para 81 anos, igualando a de países de elevado IDH, como Islândia e Japão. Então, pessoal, dá para ver claramente que além de um crescimento absurdo da população idosa no nosso país, há também um aumento considerável na expectativa de vida. Ou seja, as pessoas vão viver muito mais. E são muitas pessoas que vão viver muito mais. E o que a gente pode tirar disso? Uma das consequências é que vai aumentar também, de forma considerável, o número de doenças crônicas. Tem um professor, foi um professor meu e do Lucas na pós-graduação, que ele falava que pessoas acima de 60 anos têm em média 7 doenças crônicas. Acima de 60 anos. Só que muitas dessas doenças são assintomáticas e as pessoas nem sabem que tem. Agora, isso hoje. Vocês imaginam daqui a alguns anos aí, conforme eu estou falando para vocês. E o que acontece com isso? É que toda essa população, ela vai precisar obrigatoriamente de um trabalho qualificado, especializado.
principalmente na área da saúde. E aí quem é que entra nessa jogada? Nós. Então, gente, se eu ainda não conseguir responder a pergunta da aula de hoje, eu vou fazer mais uma tentativa, tá? Vou te trazer mais uma informação. Todo ano existe uma pesquisa que é feita pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. E aí eles fazem uma pesquisa e trazem a seguinte informação. Quais são as tendências, né, do mundo fitness para o ano seguinte? Então, no final do ano passado, foi feita essa pesquisa novamente, né? E eles fizeram ali a pesquisa e o resultado foi o seguinte. Em termos mundial e também nacional. Fizeram uma pesquisa voltada só para a população brasileira. Mas antes eu vou falar para vocês qual foi o resultado da pesquisa no âmbito mundial. Tá? Em primeiro lugar, aparece tecnologia vestível, que seria, relógios, né? Monitores cardíacos, tudo que está envolvendo a saúde e a questão tecnológica. Em segundo lugar, treinamento de força com pesos livres. Então, halter, kettlebell, né? Em terceiro, treinamento com peso corporal. E aí entram algumas modalidades, né? Funcional, crossfit, realmente estão em evidência. Em quarto lugar, entra treinamento específico para pessoas idosas. Em quarto lugar, tendência mundial em 2023, certo? E em quinto lugar, treinamento físico funcional. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa pesquisa, até podem comentar aí, tá? Mas é uma pesquisa séria, né, do Colégio Americano de Medicina de Esporte, que traz realmente as tendências. E nesse ano eles fizeram, como eu falei, uma pesquisa específica no Brasil, para o Brasil, né, para 2023. E aí os resultados foram um pouquinho diferentes. E eu vou trazer para vocês. Olha só. Em primeiro lugar, a maior tendência fitness em 2023 no Brasil, atendimento personalizado. Personal trainer. Em segundo lugar, exercícios para perda de peso. Daí vai me falar, Guilherme, mas aí tu tá defendendo aí, né, o público idoso, para a gente direcionar os nossos atendimentos ao público idoso. E a segunda maior tendência no Brasil é exercícios para perda de peso. Isso eu trabalho com mais jovens. Vamos lá, né, gente? A primeira coisa é que a gente trabalha também questões aí de perda de peso com o público idoso, né? E em segundo, vamos parar para pensar também. Vocês têm ideia de quantos personagens trabalham com emagrecimento hoje em dia? Vocês têm ideia da concorrência que tem no mercado em relação a isso? Qualquer personal pode trabalhar com perda de peso. Agora, vou trazer o terceiro lugar para vocês. Programas de exercício físico para pessoas idosas. Terceiro lugar. Quarto no Mundial. Terceiro no Brasil. E em primeiro no Brasil, atendimento personalizado. Puxa vida! Será que eu estou inventando coisa aqui? Eu estou trazendo informações que são comprovadas, eu não estou inventando. Então, gente, vocês conseguem perceber a oportunidade, né, que a gente tem nas mãos de trabalhar com atendimento personalizado e com o público idoso? Está caindo de maduro. Quem se qualificar e direcionar os seus atendimentos ao público idoso vai se dar bem. A gente botou uma pergunta também ali no Instagram ontem
perguntando sobre qual público, né, as pessoas tinham preferência para trabalhar. Teve gente que falou, as pessoas que gostam de treinar. Ok, né? Já é super legal mesmo. O outro colocou adulto e idoso. E, gente, público idoso é a tendência. É a tendência hoje e é a tendência de um futuro muito próximo. E olha que eu já falei para vocês, pouca concorrência. Você trabalha apenas manhã e tarde. Se você se qualificar e se especializar, você aumenta o seu valor de hora-aula e o idoso vai pagar um valor mais alto, porque ele investe na saúde dele. É um público que mais precisa de atenção e, por vezes, é o que menos recebe. Então, está aí uma grande oportunidade. Mas aí tu vai falar, Guilherme, mas eu não gosto de trabalhar com idoso. E outra, eu tenho medo de machucar o idoso. Gente, a classificação de idosos no Brasil, atualmente, é de pessoas acima de 60 anos. Vamos pensar um pouquinho. Você conhece uma pessoa de 60 anos? Você acha que ela é idosa? Se vocês procurarem na nossa página, tem vários conteúdos que falam sobre o nível de classificação funcional dos idosos. Os idosos podem ser classificados em até 5 níveis, de acordo com o seu nível de capacidade funcional. Ele pode ser dependente, ele pode ser frágil, ele pode ser fisicamente independente, pode ser fisicamente condicionado, ou ele pode ser atleta. Então você pode sim trabalhar com idosos fragilizados, mas você pode trabalhar com aqueles jovens, né? Idosos mais jovens, vamos dizer assim, que são atletas, que têm histórico de atividade física. Então você não precisa trabalhar, precisa ter medo de trabalhar com o público idoso, né? Mas também, para trabalhar com o público idoso, é preciso se qualificar, porque tem as suas características próprias, né? Suas peculiaridades. E para você saber um pouco mais sobre como trabalhar com o público idoso, eu vou te esperar nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, na jornada do Personal Trainer de idosos. Lá eu vou te passar diversas informações e dicas de como você pode se qualificar para voltar, para direcionar os seus atendimentos ao público idoso e faturar pelo menos 10.000 por mês. Para isso, você já pode fazer a sua inscrição, tá? Não deixa para fazer outra hora, aproveita e já faça agora, garante a sua vaga. Vai lá na nossa bio, clica no link, faz o seu cadastro, porque é totalmente gratuito e online. Gente, vai lá. 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, aqui nos canais da Ativa Clube. Eu espero você lá, tá? E também espero a sua participação aqui. Você pode enviar perguntas para a gente, né, que a gente vai responder. Pode ser durante a live, pode ser após a live, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. E a gente quer muita participação, né, dos profissionais de educação física, porque isso só valoriza a nossa profissão. Espero vocês lá então, nos dias 6, 7 e 8. E espero vocês amanhã também. Amanhã às 15 horas eu vou estar aqui de novo na página da Ativa Clube com mais uma live. E o assunto é outro. O título é: será que você precisa trabalhar o dia inteiro para faturar mais de 10.000 por mês? Uma palhinha eu já dei hoje, né? Mas eu vou trazer muito mais informações amanhã. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês amanhã então e agradeço muito pela participação de vocês aqui na live. Boa noite e até mais.